na carta de Gálatas, capítulo 3, carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 29. A carta a qual escreveu Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 29, onde falaremos do evangelho que começa pela fé, não pode terminar na carne. O evangelho que começa pela fé não pode terminar na carne. Vou trazer uma breve retrospectiva do que vimos na quarta-feira passada, depois iremos orar e a partir do momento que eu vou lendo, eu vou expondo as Escrituras. Amém? Vimos quarta-feira passada no capítulo 2, onde Paulo começa a falar sobre quando ele encontrou os apóstolos, o apóstolo Pedro, a qual ele encontra Tiago, e ele começa a dizer que ele era apóstolo enviado do Senhor. Ele estava em um determinado local, Pedro estava com ele, e quando Tiago e os seus seguidores chegaram, Pedro se afasta dos gentios. E Paulo chama a atenção de Pedro na frente de todos, dizendo: como podes tu, homem judeu que vive como gentio, fazer isso? Paulo vai dizer e vai nos demonstrar que a salvação ela é pela graça imerecida, favor de Deus, através do sangue de Cristo Jesus. Paulo vai dizer que ninguém será justificado pelas obras da lei. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas se procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores. Paulo vai dizer que Cristo Jesus é quem nos purifica. Cristo Jesus é quem derrama a sua graça e o seu poder sobre a minha e a sua vida. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. Aqui estamos, Senhor, buscando e querendo, Senhor, ouvir a Tua poderosa voz. Te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já tem falado desde o início desse culto. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir o Teu querer e a Tua vontade em nosso meio. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade neste lugar. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós Te rogamos e Te pedimos, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, conosco, assim como o Senhor já tem falado através da direção deste culto, através da intercessão, através dos louvores, através das orações. Nós Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco neste lugar. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, porque o que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Porque a glória é Tua, o poder é Teu, o reino é Teu para todos sempre. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto, a qual o tema que foi trazido é o evangelho que começa pela fé, não pode terminar na carne. Deus nos salvou, nos sustenta e nos conduz até o fim, exclusivamente pela fé em Cristo. Qualquer tentativa de acrescentar mérito humano ao evangelho transforma a graça em escravidão. O tema central desse texto é esse: Deus nos salva, nos sustenta e nos conduz até o fim. É Ele o autor e consumador da minha e da sua fé. Qualquer tentativa de acrescentar mérito humano ao evangelho transforma a graça em escravidão. A problemática que Paulo encontra em Gálatas é essa. Paulo pregou o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo Jesus, mas chegou alguns judaizantes, alguns irmãos naquele lugar, e começaram a dizer que Cristo não era suficiente. Eles precisavam fazer algo, eles precisavam acrescentar algo para ser salvos, para herdar a vida eterna em Cristo Jesus.
Nós estamos diante desse texto, e esse texto é um texto mais atual para os dias de hoje, onde pessoas tentam, com as suas tentativas, com a sua vida, com o seu modo de viver, tentar merecer, tentar agradar a Cristo Jesus. Uma da maior tragédia da vida cristã não é negar o Evangelho, mas adulterá-lo lentamente. Uma das maiores tragédias da vida cristã não é negar o Evangelho, mas adulterá-lo lentamente. Não é abandonar Cristo, mas acrescentar algo a Ele. Não é abandonar ou deixar a Cristo Jesus, mas acrescentar algo a Cristo Jesus. Não é rejeitar a cruz, mas achar que ela precisa de ajuda. A cruz não é suficiente. O que aqueles homens estavam dizendo para aquela igreja é: a cruz não é suficiente. Você precisa guardar a lei, você precisa guardar o sábado, você precisa se circuncidar, você precisa guardar as dietas que os judeus guardam. Você precisa cumprir a lei. Vivemos num mundo onde pessoas dizem que você precisa fazer diversas coisas para herdar e para possuir a vida eterna. Você precisa orar para isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa realizar aquilo. Desta maneira, estamos demonstrando que a cruz não é suficiente. Cristo Jesus não é suficiente para me salvar e para te salvar. Com esse intuito, nós demonstramos que nós podemos acrescentar ou podemos ajudar a sermos salvos em Cristo Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu em Gálatas. Os Gálatas não haviam abandonado Jesus. Eles continuavam frequentando a igreja, ouvindo a palavra, falando de fé. O problema é que alguém os convenceu de que Cristo não era suficiente. Era preciso algo mais. Obras da lei, ritos, esforço humano, desempenho espiritual. Por isso Paulo não escreve de forma suave. Ele não começa com elogios, mas com um choque. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A palavra fascinou carrega a ideia de encantamento espiritual, como alguém hipnotizado. Eles estavam olhando para a cruz, mas vivendo como se ela não bastasse. No mundo ainda de hoje, pessoas têm vivido desta maneira, como se tivessem cegos espiritualmente, hipnotizados, olhando para a cruz, mas ela não é suficiente. Eu preciso praticar, eu preciso cumprir ritos, eu preciso realizar algo para merecer ou para possuir a vida eterna. O problema em Gálatas não está longe da nossa geração, não está longe talvez da nossa cidade, ou talvez até da nossa igreja. E que Gálatas não havia abandonado Jesus. Eles continuavam frequentando, eles continuavam realizando. Por isso Paulo não escreve de forma suave. A palavra aqui dita é essa: hipnose. Eles estavam olhando para a cruz, mas vivendo como se não bastasse. E aqui está a pergunta que torna Gálatas atual demais. Será que muitos de nós não começamos pela graça, mas agora tentamos viver pela culpa? Será que muitos de nós não começamos pela graça, mas agora tentamos viver pela culpa? Eu preciso fazer algo para cobrir a minha culpa. Eu preciso realizar algo para merecer a vida eterna em Cristo Jesus. Quando pensamos ou agimos desta maneira, nós estamos dizendo para Cristo Jesus: o seu sacrifício não foi em vão.
Pois se eu preciso fazer algo para merecer os céus, Cristo Jesus morreu em vão. Não sou eu que estou dizendo, Paulo assim o diz. No capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Paulo está dizendo, se a justiça vem pelo que eu posso fazer, pelo que eu posso realizar, pelo que eu posso cumprir, Cristo morreu inutilmente. Outra pergunta que podemos nos fazer é: será que não confio em Cristo, não confiamos em Cristo para a salvação, mas em nós mesmos para a santificação? Será que não confiamos em Cristo para a salvação, mas em nós mesmos para a santificação? Será que estamos confiando na força do nosso braço? Será que estamos confiando, eu posso buscar e ser santo por mim mesmo? Será que estamos buscando nos justificar ou nos santificar com a nossa própria força? Gálatas 3 nos confronta com uma verdade incômoda. O mesmo evangelho que nos salva é o evangelho que nos sustenta até o fim. Vamos ver do versículo 1 ao versículo de número 5. Começar pela fé e tentar continuar pela carne é uma contradição espiritual. Começar pela fé e tentar continuar pela carne, pela lei, por fazer, por realizar, é uma contradição espiritual. Acompanhe comigo em sua Bíblia ou no telão a palavra do Senhor que nos diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo começa essa carta dizendo: Gálatas insensatos, vocês são doidos. Paulo começa essa carta dizendo: o que está acontecendo com vocês? Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Paulo aqui apela à experiência espiritual dos Gálatas. Ele faz uma sequência de perguntas rotineiras, como um professor, levando o aluno a perceber o erro por si mesmo. Paulo está aqui perguntando àquela igreja: não foi a vocês, não foi diante de vocês, não foi diante de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Não foi esse evangelho que foi levado até você? Não foi isso que foi revelado e dito por Cristo, falado por mim até vocês? Paulo está dizendo: não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Não foi perante de mim e de você que Cristo Jesus foi exposto, crucificado no meu e no seu lugar? Paulo estava dizendo: a cruz de Cristo foi por mim e por você. Paulo estava dizendo: não foi exposto, não foi dito para vocês o sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso ele não entende, por isso que ele chama eles de insensato. E por que agora vocês estão querendo complementar a obra de Cristo? O que Paulo está querendo dizer não foi isso que aconteceu. Não foi esse Cristo que foi apresentado, que foi entregue como ovelha muda ao matadouro para morrer no meu e no seu lugar. E Paulo continua dizendo: e só isso, é só isso que eu quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito, ou pela fé naquele que ouvistes? Paulo questiona os gentios dizendo: foi pelas obras, foi por algo que você fez ou realizou
que você recebeu o selo, o Espírito Santo de Deus em sua vida? Ou foi pela fé? Ou foi pela fé naquilo que ouvistes? A palavra do Senhor vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Paulo está dizendo àquela igreja de Gálatas e também está dizendo a nós que nós tentamos ou talvez tentamos realizar ou completar a obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Ele está dizendo, o Espírito Santo que você e eu recebemos, o selo da convicção da salvação em Cristo Jesus, foi porque você fez algo ou foi porque Cristo realizou algo em sua vida? Talvez você ache que você recebeu o Espírito Santo em sua vida porque você levantou a sua mão e aceitou a Cristo Jesus. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Paulo vai dizer que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não toma decisão. Morto não tem escolhas. Mas o Espírito Santo é quem nos vivifica para entregarmos e vivermos em Cristo Jesus. Por isso Paulo está dizendo, é só isso que eu quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? Foi algo que você fez ou realizou que fez você receber o Espírito Santo de Deus? Ou foi pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensato assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne. Paulo está dizendo, vocês são tão insensatos assim, vocês são tão tolos assim, vocês são tão inexperientes assim, de começarem a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando. O que é aperfeiçoando? Vos santificando pela carne. Paulo está dizendo, vocês são tão insensatos assim, achando que você pode alguma coisa, que você é alguma coisa. Paulo está dizendo, quem é você? Paulo está dizendo, é isso. Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne. Paulo faz essas três perguntas. Agora, como está tentando continuar? Primeiro ele faz, como vocês receberam o Espírito Santo? É uma pergunta que eu e você precisamos fazer a nós mesmos. Como nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Foi por obras ou pela fé? Foi pelo que eu fiz ou foi por crer em Cristo Jesus? Pela fé em Cristo Jesus. Como começaram? E agora? Como estão tentando continuar? Como você tem tentado continuar a sua vida? Como você tem tentado viver para Cristo Jesus? Querendo merecer o sacrifício de Cristo Jesus? Ou cumprindo e realizando ritos, coisas, achando que assim você irá merecer os céus e estar com Cristo Jesus? Começastes no Espírito, mas agora quereis aperfeiçoastes na carne? O problema não era a falta de conhecimento, mas a incoerência espiritual. Eles sabiam que a salvação vinha pela fé, mas estavam vivendo como se a maturidade viesse pelo esforço humano. Eles até acreditavam que a salvação era em Cristo Jesus, mas eles buscavam amadurecer a sua vida espiritual por mérito
humano, por meritocracia, por merecimento de algo. O Espírito não é recompensa por obediência alguma. O Espírito derramado na cruz do Calvário e enviado por Deus para mim e para você, não é por obediência, não é recompensa pelaquilo que eu fiz, pelaquilo que eu deixei de fazer, mas pelaquilo que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Ele é dom da graça. A vida cristã não é uma autossuficiência progressiva. Cada dia eu estou forte, cada dia vou melhorando, uma autossuficiência. Não. A vida cristã, ela é uma dependência contínua da graça de Deus. A salvação, a vida cristã, ela é uma dependência contínua. Se tirar você de Cristo, o que seria de você? O salmista, lembrando a passagem do Mar Vermelho, ele vai dizer: se não fosse o Senhor, ora Israel, se não fosse o Senhor em minha e a sua vida, aonde estaríamos hoje? Acordamos e levantamos talvez todos os dias, nem com vontade de orar, com vontade de ler, ou que menos com vontade de ir à igreja. Mas o Espírito Santo de Deus nos incomoda, nos convence a buscar o Senhor em todo o tempo. Por isso o salmista vai dizer: se não fosse o Senhor, ora Israel. Se não fosse a misericórdia do Senhor na minha e na sua vida, aonde você estaria agora? Se não fosse a misericórdia do Senhor na minha e na sua vida, aonde você estaria neste momento? O que você estaria fazendo se não fosse o Senhor me encontrar e lhe encontrar? O que seria de nós? É como alguém que aprende a nadar com um salva-vidas, com um colete. É como alguém que aprende a nadar com um colete. Mas quando ele chega no meio do mar, ele fala assim: não preciso mais desse colete. Eu já sei nadar sozinho. E acaba afundando. É como alguém que iniciou a trajetória em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é isso. Vocês entregaram as suas vidas. Não eram merecedores, não somos merecedores. Entregamos as nossas vidas a Cristo Jesus, mas quando achamos que somos grandes demais, agora eu sei andar com minhas próprias pernas. Agora eu posso tomar as minhas decisões. Agora eu sou maior de idade. Eu posso fazer o que bem quero da minha vida. Ou sua infância foi diferente da minha? Eu dizia para minha mãe: eu vou fazer 18 anos e a senhora não vai mandar em mim. Não, cuidado de mim. Queremos ser independentes em todo o tempo. Levamos isso até Cristo Jesus em nossas vidas. Queremos ser dependentes, queremos dizer: eu posso, eu faço, eu sou. Eu oro, eu busco, eu jejuo, eu cumpro, eu realizo, eu mereço. Se não fosse o Senhor na minha e na sua vida. O que Paulo está dizendo: como pode vocês agora acharem que podem acrescentar ou podem fazer algo para merecer? Porque às vezes estamos todos os cultos, oramos em todas as refeições, fazemos e lemos a Bíblia a todo o tempo, não porque amamos o Senhor, mas porque queremos merecer, porque queremos nos obrigar
a fazer para, de uma forma, se sentirmos menos, talvez, inúteis na salvação. Queremos fazer diversas coisas, diversos cumprimentos, como este povo estava fazendo. Se você não fizer, se você não circuncidar, se você não guardar as festas, se você não guardar a dieta, se você não guardar o sábado, meritório. Se eu posso fazer algo, não é mérito dele, é meu. Essa ideia é como alguém, quando você acha que Deus só te aceita nos dias bons. É como você em seu interior achando, hoje o Senhor não me aceita porque eu fiz uma porção de coisa que não deveria fazer. Cumprir e realizei uma porção de coisa que não deveria fazer. O versículo 4 nos diz: será que sofrestes tanto por nada? Se é que isso foi por nada. Paulo está dizendo, vocês não lembram das perseguições? Vocês não lembram das coisas que aconteceram? Vocês não lembram daqueles que nos perseguiam a mim, perseguiam a igreja? Paulo está dizendo à igreja de Gálatas, vocês não estão lembrados dessas coisas, dos sofrimentos que vocês enfrentaram? Será que sofremos tanto por nada? Sofrestes tanto por nada? Se é que isso é por nada. Aquele que vos dá o Espírito é que realiza milagres entre vós. Será que o faz pelas obras da lei? Ou pela fé naquele que ouvistes? Aquilo que Cristo Jesus já fez na sua vida. As coisas que Ele já fez você viver. Os milagres que Ele já deixou você ver. Será que foi por causa da lei? Ou pela fé naquilo que ouvistes? Ou pela fé em Cristo Jesus? Quando sua oração é movida por medo e não por amor, nós buscamos o mérito quando nós dobramos o nosso joelho por medo e não por amar a Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos diz no Evangelho de João, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. É por amor, não é por medo. Se eu não orar, se eu não buscar, Satanás vai puxar o meu pé. Se eu não orar, se eu não fizer, o Senhor não vai me amar mais. Não é por mérito, não é por medo, mas sim por amor. Cristo Jesus nos libertou do pecado. Cristo Jesus nos libertou do medo. Cristo Jesus nos libertou para sermos livres, para viver para a honra e glória do Senhor. O Senhor nos chama. Quando a sua fé vira desempenho e não descanso, o mérito não é do Senhor, mas é meu. Quando a sua fé vira desempenho, eu posso crescer a minha fé, eu posso fazer algo para ter a minha fé amadurecida. Não é sobre Cristo, é sobre mim. Mas quando eu descanso e confio, não sou merecedor, mas o Senhor se entregou, morreu no meu e no seu lugar. E descanso confiando que a salvação vem dele, que tudo é para ele, por ele e por intermédio dele. É ele que é exaltado na minha e na sua vida. Romanos 8,3 vai nos dizer: o que era impossível à lei, Deus o fez enviando o seu Filho. Pois o que para a lei era impossível,
visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. O que a lei não podia fazer, nunca pôde e nunca poderá fazer. Paulo vai dizer sobre isso, sobre Abraão. Nunca foi sobre a lei, mas sempre sobre a promessa de Cristo Jesus. Nunca foi sobre nós, mas sempre sobre Cristo Jesus. O que a lei não pôde fazer, ela não pode me salvar, ela não pode te salvar. Os ritos, as coisas, as idolatrias, o que eu faço, o que eu realizo, não pode me salvar. Só Cristo tem o poder, só Ele é o Senhor, só Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Mas quando eu tento merecer, quando eu tento realizar, não que eu e você não temos que viver uma vida íntegra ao Senhor, para a honra e glória dEle, mas eu não faço porque eu quero merecer, eu faço porque eu amo o Senhor. Abre em mim em Gálatas 5, do versículo 13 ao versículo de número 15. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos um dos outros pelo amor. Pois toda lei se reúne num só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutualmente. Paulo está dizendo que você precisa viver sim, mas você precisa viver porque você ama Cristo Jesus. Porque você ama o que Ele realizou na cruz do Calvário. Porque você entende, eu preciso amar o meu Senhor. O Senhor Jesus diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. O Senhor nos chama para viver este amor. O amor que Ele demonstrou para os seus até o fim. Jesus, antes de ir para a cruz, Ele diz para os seus discípulos, um novo mandamento se vos dou. Mas João, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o texto vai dizer, e tendo Cristo amado os seus até o fim. Jesus amou até Judas que o traiu. Jesus amou Pedro, que veio a negar a Cristo Jesus. Jesus amou os seus até o fim. É esse amor que Ele nos chama a viver. Não um amor meritório. Eu vou fazer para merecer. Eu vou fazer para ter. Como você era tratado quando criança? Olha, se você passar de ano, você vai ganhar uma bicicleta. Se você passar de ano, você vai possuir isso ou ter aquilo. E nós levamos isso para a vida. E achamos que com Cristo é a mesma coisa, porque Ele é nosso Pai. Então eu preciso merecer. O seu filho nunca irá merecer o amor que você dá a ele. Porque talvez o amor que você tenha por ele é um amor incondicional. Um amor de mãe, um amor de pai verdadeiro é aquele que dá a vida pelos seus filhos. É aquele que entra na bala, entra na briga pelos seus filhos. Quando um cachorro sai correndo na rua, ele entra na frente ou deixa o seu filho e sai correndo.
Mas talvez aquela criança nem mereça tanto assim. Talvez aquela criança é malcriada, respondona, brigona, mas que pai não dá a vida pelo seu filho? O que o Senhor nos chama para viver é esse amor. Não um amor meritório, é um amor sacrificial. Eu não mereço, você não merece, não iremos merecer nunca, mas Ele nos amou e entregou o que Ele tinha de melhor, seu Filho unigênito, para morrer no meu e no seu lugar. Por isso, do versículo de número 6 ao 9, nós veremos a promessa sempre foi pela fé, desde Abraão, desde o início. A promessa sempre foi pela fé, desde Abraão. Acompanhe comigo, o versículo 6 ao 9. E assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso foi-lhe atribuído como justiça. Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso foi atribuído como justiça. O Senhor disse que ele teria uma geração, e ele creu no Senhor. Ele já tinha uma idade avançada, a sua esposa era estéril, mas ele creu no Senhor. Ele confiou, ele creu no Senhor, e isso foi acrescentado a ele, atribuído a ele como justiça. Ele foi justificado porque creu, porque confiou. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé, aqueles que creram, é que são filhos de Abraão. Não é porque nasceu em Jerusalém, não é porque nasceu na cultura judaica, não é porque pertence à religião judaizante, mas é porque creu na promessa Cristo Jesus. 8. A Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Paulo está dizendo, está demonstrando na Bíblia, na Escritura, para os Gálatas, antes de tudo acontecer, antes ele derramar o seu filho como libação no meu e no seu lugar, a Escritura prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Por quê? Porque ele creu, porque ele confiou, porque ele acreditou. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Paulo está dizendo, deste modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Fé precede obediência. A fé vem primeiro, a obediência vem depois. A fé precede a obediência. Primeiro eu creio, depois eu obedeço, porque eu creio no Senhor, autor e consumador da minha fé. Promessa precede a lei. A promessa veio antes da lei. A promessa veio antes de Moisés. A promessa veio muito antes de trazer, de possuir a lei.
Deus sempre salvou do mesmo jeito. Nunca foi diferente. Nunca foi meritocracia. Nunca foi merecimento. A fé, a salvação sempre foi do mesmo jeito. Não mudou em Cristo Jesus. Sempre foi a mesma. E virá um da semente da mulher que lhe esmagará a cabeça e você morderá o calcanhar. O Salvador foi anunciado na queda, no jardim, no início de tudo. Nunca foi alterado, sempre foi Cristo e sempre será Ele. Não sou eu, não é você e nunca será. Sempre será o Senhor. Sempre será Ele. A igreja não é um clube de bons comportamentos. A salvação não é genética, cultura ou religião. A salvação não é genética, cultura ou religião. Põe comigo. 9. De modo os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. A salvação não é genética, não é cultura, não é religião. É fé, é crer, é confiar, é viver para a honra e glória de Cristo Jesus. Deus não muda o método, porque o método sempre foi Cristo. Deus não mudou o método, não mudou o jeito. O método sempre foi Cristo Jesus. Por isso, tome cuidado, porque se aonde você está congregando, se aonde você está adorando a Cristo Jesus, o mérito é outro. Tome cuidado. Se há alguém à frente de Cristo Jesus, se há algo na frente do Senhor, o mérito não é dele, mas dessas coisas. Por isso, tome cuidado da maneira que você tem adorado, da maneira que você tem vivido. Gênesis 15:6 nos diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso com justiça. Ele creu, e o Senhor o justificou pela fé que ele creu que haveria um. Do versículo 10 ao 14, nós veremos: a lei revela a maldição, Cristo remove a maldição. Acompanhe comigo o versículo 10 ao 14. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Paulo está dizendo: você quer viver pela lei? Tem que cumprir ela toda. Porque se você errar você será transgressor de todas elas. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Por isso Paulo está dizendo: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. A lei veio para demonstrar que nós estávamos perdidos. A lei veio para demonstrar que nós precisávamos de um Salvador. Porque
se não existisse a lei, não existia o pecado. Se não existia a lei, você poderia chegar e dizer para o Senhor: mas aonde está escrito que eu não posso fazer isso? Eu não sabia de nada disso. Onde está dizendo que eu não posso fazer? Por isso o Senhor enviou a lei para demonstrar que nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos e nós precisávamos de um Salvador. Nós precisávamos de Cristo Jesus. Nós precisávamos de um Redentor. 11. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei. A lei não é injusta, ela é inflexível. Quem tenta se justificar por ela, precisa obedecer tudo sempre. Cristo entra por substituto. E é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Paulo está dizendo, é evidente que ninguém será justificado pela lei, porque a palavra diz, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Por isso Paulo está dizendo, é evidente que ninguém é justificado por fazer ou por acontecer, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer essas coisas terá vida por meio delas. Paulo está dizendo, você quer merecer? Você quer viver merecendo a graça? Você vai sofrer o preço da lei. Vai ter que viver por ela. E quando chegar lá, encontrará em Mateus 25, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu realizei, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu realizei. E ouvirão do Senhor, apartai-vos de mim para o fogo eterno, pois não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Nunca foi sobre mérito, nunca foi sobre mim, mas sobre o que ele fez e realizou na minha e na sua vida. A lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer essas coisas terá vida por meio dela. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito lá em Deuteronômio, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Cristo se fez maldição no meu e no seu lugar. Você tem noção do sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário por você? Nós estávamos aqui ontem, terça-feira, no grupo de oração, e foi falado sobre quando Cristo estava no Getsemane orando. Ele chama os seus para orar com ele, e ali a sua alma se angustiava, porque ele sabia que a partir do momento que ele tomasse sobre ele a minha e a sua transgressão, a minha e a sua iniquidade, ele iria se afastar de Deus. O relacionamento, o compreendimento que ele tinha com Deus iria se perder. Porque Deus é justo, porque Deus é santo, ele requer que aqueles que se aproximem dele sejam santos. Por isso que Jesus na cruz do Calvário, quando ele entrega a sua vida por mim e por você, ele diz, Deus meu, eu morri. Por que me abandonaste? Cristo Jesus levou sobre si a minha e a sua culpa. Cristo Jesus, aquele que não pecou, aquele que não transgrediu a lei, aquele que cumpriu, levou sobre si o meu e o seu pecado. E às vezes tentamos nos justificar diante de Deus. Às vezes tentamos fazer algo para poder merecer, ou para poder ter, ou para poder aparecer para alguém, dizendo que somos mais santos, maiores do que outros. Às vezes tentamos nos justificar
querendo nos aparecer. A minha oração é mais poderosa, a minha palavra é melhor, o meu conhecimento. Paulo, em outras cartas, vai dizer: eu tive como esterco tudo que eu tinha, tudo que eu fiz. O que eu quero é receber e morar com o Senhor eternamente. Nunca foi sobre eu e você, mas sempre sobre o Senhor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A lei condena, Cristo substitui, a fé recebe. A lei condena, a lei diz: você não merece, mas a fé nos recebe. Jesus outrora vai dizer: eu vim para os doentes. São os doentes que precisam de médico e não o são. Mas às vezes nós dizemos: eu estou são. Às vezes nós dizemos: eu sou santo. Às vezes nós dizemos: eu sou a pessoa que faço e aconteço. Então você não precisa do médico Cristo Jesus. Se você faz, você não precisa. Cristo veio para aqueles que estavam perdidos. Cristo veio para receber, para trazer o amor, para trazer para perto, para demonstrar: eu não mereço e nunca irei merecer. Por mais que eu viva, por mais que eu faça, eu não sou merecedor. Legalismo gera culpa constante. Aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo, gera culpa constante. Talvez você esteja culpado em todo o tempo porque você acha: eu preciso merecer. Eu preciso merecer o que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu não estou dizendo aqui que você tem que viver no pecado, você tem que fazer o que você bem quer da sua vida. Eu não estou dizendo isso para você. Mas eu estou dizendo para você que você nunca vai merecer este amor. Você nunca vai merecer essa graça. Mas porque o Senhor me amou primeiro, eu o amo. E como eu demonstro que eu amo ao Senhor? Cumprindo e obedecendo o que Ele me chamou para fazer e para realizar. Graça produz gratidão, obediência. A graça, ela produz gratidão. Eu sou grato, porque eu entendi que eu sou pecador. Eu sou grato, porque eu entendi que eu nunca conseguiria merecer. Eu sou grato, porque Ele pagou uma dívida que eu nunca poderia pagar. Por isso eu obedeço, por isso eu amo, por isso eu realizo. Se você ainda vive condenado, talvez não esteja descansando na cruz. Se você estar aqui hoje e você diz: eu não tenho certeza da minha salvação, é porque você ainda acha que você pode conquistá-la. É porque você acha que você pode fazer algo para possuir e ter. É porque você acha que algo que você possa cumprir irá merecer a cruz de Cristo Jesus. Se você ainda vive condenado, talvez não esteja descansando na cruz. Isaías 53:5 nos diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo Jesus tomou o castigo no meu e no seu lugar. Ele tomou a cruz que não era dele. Ele morreu por mim e por você. E a pergunta que nos fica é: você está usando a lei como caminho ou como destino? Você está usando a lei como caminho, como algo que eu preciso viver todos os dias, ou como destino?
Eu estou usando a lei porque eu sei, eu quero ir para lá. Eu quero viver lá. Eu quero merecer. Eu quero possuir. Do versículo 15 ao 25, nós vemos a lei foi temporária, a promessa é eterna. Irmãos, eu vos falei em termos humanos. Embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem lhe acrescenta coisa alguma. Assim, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. A Escritura não diz os teus descendentes, como se falasse de muitos, mas como se refere-se a um só, o teu descendente, que é Cristo. E eu afirmo, a lei que veio 430 anos mais tarde não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. Paulo está dizendo, a lei veio depois do que a promessa que o Senhor disse que enviaria o seu Filho. A lei não anula, não cancela a promessa. Pois, 18, pois se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. E então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita e foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Então, será a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, a justiça, na verdade, seria pela lei. Quando você olha para a lei, você consegue achar vida ali ou só morte? Aquele que transgredir isso será culpado. Aquele que fizer isso será culpado. Aquele que realizar isso será culpado. Não tem vida. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Só Ele nos salva. Só Ele é quem derrama sobre a minha e a sua vida. Você está usando a lei como um caminho ou como destino? Paulo explica que a lei veio 430 anos depois da promessa. Ela não anula a promessa, apenas revelou o pecado. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. 24. Deste modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Em outras traduções está escrito aio. O aio era um tutor infantil, alguém que instruía por um tempo temporário, até o crescimento. Ninguém continua usando muletas depois que as pernas foram curadas. Irmãos, Gálatas 3 nos força a escolher entre dois caminhos: fé que descansa ou religião que escraviza. O Evangelho não é só o começo da vida cristã, ele é o meio e o fim. Começamos pela fé, vivemos pela fé, e o justo viverá
pela fé. Precisamos começar, viver, perseverar pela fé em Cristo Jesus. Que Deus nos livre de tocar a cruz por desempenho e a liberdade por religiosidade. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, obrigado